Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar sobre um assunto específico e que deve ser do interesse genuíno, verdadeiro de cada brasileiro. Eu trabalho na área de recursos humanos há mais de 40 anos. Comecei numa empresa multinacional famosa por nome Booz Allen. Depois, fui assessorar o presidente do grupo Hidroservice. E por último, montei o meu negócio em 2 pequenas salas. E já completei uma jornada de quase 40 anos. Todo profissional, todo executivo sabe que um processo seletivo é algo complexo, é algo que exige tempo, exige fatos, exige uma mente analítica para analisar esses próprios dados, a fim de que não se cometam erros. Apesar de que, dizem as pesquisas que 70% dos processos seletivos conduzidos por empresas dão errado. E por que eles dão errado? Porque muitas vezes a seleção é feita pelo coração e não pela mente. Ela se realiza pela emoção e não pela razão. Hoje estamos diante de uma eleição para presidente da República e para os diferentes governos dos vários estados da federação. Nesse sentido, vale fazer uma comparação entre a escolha de um presidente de uma organização e a escolha para o presidente da República. Um processo seletivo para um presidente de uma grande organização pode durar até o período de 2 anos. Lembro-me que na década de 90, quando a IBM passava por um processo deletério, 3 empresas de hunting foram contratadas a peso de ouro para identificar um profissional ideal para conduzir, para restaurar aquilo que sobrevivia da IBM. 2 anos e milhões de dólares gastos. Hoje não é diferente. Quando você vai procurar um executivo, você, além de precisar de tempo, de precisar de mente analítica, você precisa olhar cada detalhe da sua vida, do berço até a sua última posição. Nós olhamos o berço, a formação familiar, a formação acadêmica, a formação moral e, sobretudo, a trajetória de sua carreira, a estabilidade, por exemplo, a inteligência política, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, a capacidade de liderança, a coragem, o amor pelo risco, mas, sobretudo, os resultados. Hoje, o Brasil está numa situação dificílima, onde nós temos uma quantidade enorme de candidatos, pelo menos 12, a presidente da República, e, na verdade, aqueles que despontam nos primeiros lugares, não estão totalmente preparados para o exercício dessa posição. Vivemos dias complexos. 60 milhões de analfabetos funcionais, 13 milhões de analfabetos, 13 milhões de desempregados, a decadência do ensino, onde hoje nós estamos estagnados, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, na última pesquisa.
a nossa saúde está em estado de calamidade, está na UTI, as nossas estradas, a nossa infraestrutura, tudo no Brasil está caótico. E se não formos inteligentes para escolhermos um bom candidato, um excelente candidato, correremos o risco de voltarmos aos dias da barbárie, de um desemprego feroz, de uma matança cruel e, sobretudo, de um subdesenvolvimento humano. Por isso, é mister pensar no candidato ideal. E esse candidato ideal, ele deve ter, em primeiro lugar, caráter. A sua palavra tem de ter peso de ouro. Ele não pode prometer algo numa campanha e depois fazer outra coisa totalmente diferente. Ele precisa caráter. Ele precisa coragem para atacar as estruturas apodrecidas do país, para desmantelar as quadrilhas que tomaram conta do poder e se revezam a cada 4 anos. Ele precisa ter a coragem de enfrentar e de fazer, de conduzir as reformas de que o país precisa, trabalhista, eleitoral, política, econômica, social, educacional, etc. Então ele tem que ser um homem corajoso. Ele precisa também ter uma comunicação eficiente. Ele precisa falar a verdade, mesmo que seja duro as palavras que ele fala. Lembro-me de Churchill, quando ele dizia que prometia à Inglaterra lágrimas e suor durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que nós chegamos a esse estágio, onde um candidato a presidente da República deve chegar na televisão e dizer: eu não vou prometer para vocês um mar de flores, eu vou prometer para vocês dias duros, porque nós vamos atacar de maneira implacável os problemas do país. Nós precisamos de líderes. Nós não temos líderes. Nós temos caciques, nós temos oligarcos, nós temos capitanias hereditárias, nós não temos líderes. Os nossos candidatos a presidente da República não têm nenhum peso no concerto das nações, são pessoas desconhecidas, são pessoas que muitas vezes até nos causam vergonha de dizermos somos brasileiros. Então nós temos de repensar o nosso modelo. E naturalmente esse repensar significa que nós temos de criar um novo tipo de líder. Lembram-se de um que no passado se elegeu com uma votação expressiva e dizia que ele iria atacar os marajás, que ele iria erradicar do país os marajás, e era o marajá número 1. Lembram-se de um outro aqui na cidade de São Paulo, que há 2 anos atrás prometia transformar a cidade de São Paulo numa cidade linda, maravilhosa. Viajou pelo mundo afora, China, Inglaterra, França, Estados Unidos, Coreia, dizendo que ia atrair investimentos para o Brasil. Onde estão os investimentos que ele prometeu trazer para São Paulo? Onde estão as privatizações? Onde está a sua promessa de que ele governaria a cidade durante 4 anos? Não, ele abandonou a cidade. Chega desse tipo de candidato a governador, a presidente, ou qualquer que seja a posição. Nós temos de pensar no país de homens que tenham comprometimento também com a ciência. Enquanto o mundo avança, enquanto o mundo cria o automóvel que vai substituir os helicópteros, quando nós mandamos uma nave para Marte, para o Sol, nós mandamos o homem para a Lua, nós criamos diferentes projetos de alta tecnologia. O Brasil tem um pífio número de cientistas, 716 apenas. E o mais triste é que os nossos melhores cérebros estão indo embora desse país. Hoje, se eu tivesse de dar um conselho para a juventude brasileira, seria esse: vá embora do país, vá para Portugal, vá para o Canadá, vá para a Austrália, vá para a Bélgica, vá para qualquer parte do mundo, porque se esses elementos permanecerem na liderança deste país, esse país não tem futuro. Este país não tem futuro. Vou repetir: o Brasil não tem líderes.
E nós precisamos formar uma nova geração de liderança. Caso contrário, a cada dia nós vamos tornando esse país um lugar mais difícil, mais tenebroso para viver. Um líder, ele deve ter essas características: caráter, comunicação, coragem, liderança, espírito empreendedor, visibilidade externa e, sobretudo, ser respeitado no seu próprio país. Caso contrário, nós vamos perder mais 40 anos. Como é que um país que viu uma degenerescência política nos últimos 13, 14 anos, viu uma onda de corrupção jamais vista, a maior do país, vai querer trazer de volta um partido que levou o país à situação em que nós estamos? Como o povo pode querer trazer essas lideranças? Os Lulas da vida, os Dirceus da vida, os Genuínos da vida, os Haddades da vida, as Dilmas da vida? Isso é impensável. Me perdoe o desabafo, mas como consultor, como homem de recursos humanos, um homem com 74 anos que sempre ouviu seu pai dizer: o Brasil é o país do futuro. Eu chego aos 74 anos e agora eu digo: o Brasil é um país do passado e vai continuar do passado se não usarmos a nossa inteligência, a nossa mente, para escolher homens que façam a diferença nesse país. Desculpe esse meu discurso, essa minha fala, mas eu não poderia ficar distante, eu não poderia cruzar os braços, eu não poderia fechar a boca, eu não poderia fechar os meus olhos, eu não poderia fechar os meus ouvidos. Brasil, acorda! Vamos buscar homens que façam a diferença na vida desse país. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br. Leia o meu último artigo: a ignorância é a mãe de todos os males. Vejam outros artigos sobre carreira, sobre visibilidade, sobre networking, entre tantos e tantos outros assuntos. Porque todos esses trabalhos são desenvolvidos para que você possa crescer. E como eu sempre digo, estudem, abram os livros, vamos investir na ciência e na tecnologia e vamos transformar este país numa grande nação. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo e me perdoe por falar sobre política nesse espaço, mas eu acho que eu deveria e precisaria falar. Muito obrigado a você mais uma vez e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!